Enfim, nós somos três. Eu me chamo Rick, ou Ricardo, como vocês quiserem. Eu sou dono da Central Marvete, @CentralMarvete no Insta e no Twitter. Também tem o Riarley, do Steven Grant Brasil, @StevenGrantBra. E também tem o Ed, o dono do Quarteto Fantástico Brasil, @4FantásticoBra. O link das nossas páginas vão estar aqui na descrição, tá bom? Então é isso, somos o Ara Marvel, relaxem, esperamos que tenham um ótimo podcast. Boa tarde, boa noite, está no ar o segundo episódio do Ara Marvel, seu podcast sobre o universo Marvel aqui no Brasil. Bom, pessoal, diferente do primeiro episódio do Ara Marvel, em que nós tivemos aquela roda de conversa, eu, o Ed e o Riarley, falando um pouco mais, da nossa relação com a Marvel como um todo, seja filme, série, HQ, personagens e afins, esse episódio ele é um pouco diferente. A gente decidiu trazer aqui as nossas análises, as nossas impressões em relação à nova série animada da Marvel Studios. Eu sou Groot. Pra quem não sabe, Eu Sou Groot é uma série animada estrelada pelo Baby Groot, aquele personagem que nós amamos tanto, a nossa árvorezinha de Guardiões da Galáxia, que é dublada pelo ator Vin Diesel. A série ela conta com 5 curtas que vão contando pequenas histórias desse personagem. E, obviamente, não poderíamos deixar de falar alguma coisa sobre o assunto, Então eu vou passar a bola da vez pro Riarley, que vai contar um pouco mais sobre a visão dele em relação à série. Pode ir, Riarley. Então, gente, eu sou o Riarley, da Steven Grant Brasil, e a série Eu Sou Groot foi meio que um experimento, da Marvel. Foi uma série de curtas, e logo de cara, eu não sou nenhum programador, nem crítico de cinema, ou fiscal de alguma coisa, tá? Isso é apenas uma opinião, a opinião do Riarley, tá bom? Mas ok, começando, Não gostei de como os episódios ficaram dispostos, espalhados pela plataforma do Disney Plus. Eu acho que definitivamente não foi um acerto, sabe? Mas não é algo que dê demérito à série, ou que prejudique a série. Eu só sinceramente não entendi o que eles pensaram. Enfim, era só ter feito uma aba, igual como as outras séries, normal, Dando uma pesquisada, sinceramente não conhecia, mas existiam os quadrinhos com o mesmo nome da série, Eu Sou Groot, e são 5 edições, que coincidentemente ou não, é a mesma quantidade de episódios, dessa série de curtas. O primeiro episódio da série de curtas do Eu Sou Groot se passa entre o primeiro e o segundo Guardiões. Grande parte dos episódios desse curta, tem referência aos filmes dos Guardiões, que assim, você só vai pegar se você reassistir, entendeu? Você tem que ter visto recentemente para pegar algumas das referências que acontecem nessa série de curtas. E, gente, a fotografia, a computação gráfica eu achei muito bonita da série, Eu achei que a Marvel mandou muito bem. Cada episódio conta uma história, Pode-se dizer que é isolada, entre aspas, mas sempre tem uma mensagem, que você tem que assistir para conseguir entender a mensagem, tá? Não quero aqui falar da série, dar spoiler, quero que vocês assistam. Mas é uma série que eu acredito que vai aprender mais o público infantil, Pelo estilo de animação, a pegada do Baby Groot, Que é uma pegada mais infantil. E é um curta que é extremamente fofo. Em um dos episódios, o Groot começa a dançar com uma criatura metamorfa. E eu acho que esse episódio foi o meu favorito. Eu acho muito fofinho o Groot dançando, sabe? Até, se eu não me engano, em Guardiões da Galáxia... Putz, agora vai dar um branco. Não sei se é 1 ou 2 que o Groot começa dançando, Os Guardiões estão lutando com a criatura lá. E aí o Groot fica dançando e fica desviando dos ataques sem querer, E o pessoal tentando defender ele, mandando ele sair do campo de batalha. Eu achei muito legal quando o Groot dança. E também achei legal, eu esqueci de citar no começo, a intro, que ficou sendo da série, que faz até uma referência à própria série, que é uma série de curtas, Ou seja, é um programa reduzido. Então, nessa introdução da Marvel que eles fizeram personalizada da série,
O Baby Groot ele pega um controle e ele acelera a intro, fazendo uma referência a um curta mesmo, né? Indicando que é uma produção reduzida. E esse episódio em que o Baby Groot está dançando com essa criatura metamorfa pode ter sido uma referência, eu acredito que sim, a Guardiões da Galáxia Volume 1, que faz referência ao Peter Quill, que derrota o Ronan, né? Dançando de uma maneira muito cômica, que eu acho muito engraçada essa pegada dos Guardiões. E o último episódio, ele faz referência, muitas referências, na verdade, aos filmes dos Guardiões da Galáxia. Então eu recomendo que, se vocês quiserem pegar todas as referências no curta, que vocês reassistam os filmes e aí sim assistam os curtas, porque de fato é muita referência. E esses dias eu tava vendo um vídeo do Miguel Loquia e ele faz uma menção até que interessante, sabe? Que seria como se o Baby Groot tivesse aquela memória compartilhada dos simbiontes, sabe? A ponto de saber o que aconteceu nos seus antepassados. E eu acredito que isso possa trazer algumas possibilidades para os Guardiões da Galáxia, né? Talvez o Groot ele possa liberar ou contar alguma coisa muito importante que aconteceu no passado e que possa ser peça fundamental numa, sei lá, fase da Marvel, né? Que tem algum vilão absurdo e que precise ser resgatado lá no passado, algo que ajude a pensar em uma forma de derrotar o vilão. Não sei, isso foi uma fanfic minha, né? Que eu acabei de pensar. Mas, enfim, gente, eu recomendo que vocês assistam a série de curtas. Particularmente, gostei. Se eu tivesse que dar uma nota, seria 7.5, vai. Apesar de que não é uma série que me envolva tanto, né? Por ser uma pegada mais infantil mesmo. É uma série bacana, sabe, de assistir. Cumpre essa janela, né, que a Marvel tá fazendo pra chegar em She-Hulk. E eu achei muito interessante a ideia da série. Provavelmente eles vão continuar com uma segunda temporada, né? Eu acredito. E eu recomendo que vocês assistam sim, tá bom? E que a partir disso vocês tirem suas próprias conclusões. Então foi esse o meu review, né? Não foi nada tão absurdo, foi só minha opinião mesmo. E fiquem bem. Bom, chegou minha vez, né? Então vamos lá. Eu vou iniciar a minha análise voltando um pouco na história do MCU, tá? Vou voltar lá em Guardiões da Galáxia, dirigido pelo James Gunn, que foi quando o Groot foi introduzido, né? Nos filmes da Marvel Studios. Eu acho que desde esse primeiro filme, o Groot já se afirmou um personagem muito cativante. Eu acho que desde aí ele já vem com esse ar fofo, esse ar engraçado, esse jeito que realmente encantou crianças, adolescentes, adultos, idosos, seja lá qual for a idade. Eu acho que o Groot ele já veio com esse jeito e já com essa marca registrada, né? Infelizmente a gente teve aquela morte do Groot em Guardiões da Galáxia, né? Eu particularmente chorei muito, mas a gente foi surpreendido, né, no final, com aquele vazio e o pequeno Groot nascendo de novo, né, o Baby Groot nascendo. Inclusive, eu já vou até fazer um adendo aqui, falando que o meu episódio favorito de Eu Sou Groot foi os primeiros passos de Groot, que eu vi ali uma ligação direta com o final de Guardiões da Galáxia, início de Guardiões da Galáxia Volume 2. Terminando essa análise em relação ao personagem, né, a gente tem aqui Eu Sou Groot, que é a série animada e tudo de que a gente está comentando. E infelizmente eu tenho algo para dizer a vocês. Apesar de ter visto muita gente falando que gostou no Twitter, né? Comentando que o Groot é uma graça, coisa que eu particularmente não posso negar. Mas eu achei a série mal trabalhada. Apesar de ser uma série voltada ao público infantil, apesar de ser uma série cômica, né? Ela tem mais ou menos aquela ideia de outras produções como Chão Carneiro, né? Que são pequenos curtas que fazem com que a gente dê um pouco de risada, que a gente saia um pouco da rotina, né? Mas infelizmente eu não consegui me conectar dessa forma com Eu Sou Groot. Eu amo o personagem, mas pra mim foi muito sofrível até assistir aos episódios. Eu achei
de uma... Eu não sei, eu particularmente não consigo nem encontrar uma palavra assim que consiga resumir, porque eu fui com muita expectativa, né, achando que ia ser aquele humor de James Gunn em relação ao Baby Groot, que a gente ia ver algumas coisas em relação ao Baby Groot que a gente não conseguiu ver nos filmes, né, o período dele um pouco de crescimento, de amadurecimento, até chegar num possível jovem Groot que foi apresentado em Guerra Infinita, né. Eu achei que a gente teria um pouco mais desse Groot, mas não foi isso que eu recebi. Eu vi a série realmente muito voltada ao público infantil, né? Retorno e volto a dizer que eu, infelizmente, sofri um pouco para assistir a série. Ela não conseguiu prender muito a minha atenção. Eu achei que a forma como o personagem foi trabalhado, mesmo sendo um Baby Groot, eu achei muito infantil. Mas não infantil ao ponto de, é óbvio que vai ser infantil porque é pra criança, né? Isso eu entendo, mas eu achei muito infantil. Como eu disse, eu esperava alguma coisa mais ligada ao humor James Gunn, né? Que a gente viu em Guardiões da Galáxia 1, Guardiões da Galáxia Volume 2 e tudo. Apesar disso, eu não posso deixar de ressaltar que o Groot é um personagem muito fofo. Ainda mais sendo o Baby Groot, né? Que a gente se apegou muito, e eu me apeguei muito ao personagem. Mas assistir esses 5 curtas realmente não foi uma experiência muito boa. Eu achei que seria um pouco melhor, mas infelizmente não foi. Não conseguiu suprir as minhas expectativas que eu tinha, né? E falando um pouco mais da parte técnica, a animação eu achei que tá ok, né? A computação gráfica eu achei que tá ok. Apesar de ter percebido algumas coisas, assim, algumas diferenças em relação aos filmes, né? O que, entre aspas, é até um pouco normal por conta do orçamento, por conta, né, dessa parte mais de mercado. Eu achei que os episódios eles são muito curtos, né? Apesar de ser curta, eu achei que eles teriam uma duração um pouco maior. Como eu falei, eu achei que teriam pequenas histórias, né, do Baby Groot ali no dia a dia, contando um pouco da fase dele como criança, até um pouco mais da relação dele com os Guardiões, né? É que isso, na verdade, a gente já sabia, entre aspas, que não iria acontecer, mas era uma expectativa que eu tinha, né? E infelizmente não conseguiu suprir muito, né? Se eu tivesse que dar uma nota, eu acho que eu daria nota 6 à série, né? Uma das coisas, né, falando, obviamente não é de todo mal. Um dos pontos positivos que eu particularmente gostei muito e que me tirou um pouco de risada todo episódio foi logo na introdução, né, da intro da Marvel, como tem em todas as produções, né? Em que a gente tem aquela graça ali dele mexendo com o controle, aparecendo o rosto, não sei o que. Particularmente isso, eu achei muito, muito, muito fofo e muito engraçado. Mas eu acho que eu termino aqui na mesma situação em que eu fiquei quando eu assisti o filme Minions. Que eu também fico com uma expectativa em relação ao meu malvado favorito, aqui fugindo um pouco do assunto, mas é só pra conseguir consolidar um pouco mais do que eu pensei, né? Mas eu fico com a mesma expectativa quando fui ver Minions, e infelizmente também saí com a expectativa, com a reação, com as impressões, né, um pouco abaixo daquilo que eu esperava. Mas assim, é uma série que, apesar de tudo, diverte um pouco. É uma série muito fofa, em que a gente tem o Groot tomando conta de uma série, né? E apesar de todas essas falhas, é uma série que diverte. Eu particularmente eu acho que ela vai muito mais ao caminho de um público mais infantil, né? Eu, infelizmente, não consegui me divertir da maneira que eu queria. Bom, eu acho que vocês acabaram completando tudo que eu queria dizer, mas só queria reforçar que eu gostei bastante dos curtas. Eu sempre achei o Groot o personagem mais carismático dos Guardiões da Galáxia. E eu não sei vocês, mas eu confesso que esses curtas do Groot me remeteu bastante ao Garfinho do Toy Story, sabe? Que ele também tem uns curtas. Eu achei bem parecido. É calmo, sabe? Eu coloquei, o meu filho gostou de assistir também. Então, no fim, eu tô bem ansioso pro especial de Natal dos Guardiões. Tô bem curioso também para saber como que vai ser esse término de equipe que eles estão prometendo pro terceiro filme. E para saber agora qual vai ser o destino do Groot, porque tinha uns rumores de que essa temporada
que esses curtas seria como se fosse uma primeira temporada e depois eles iam acabar desenvolvendo mais curtas. Talvez sejam curtas que vão vir depois do terceiro filme dos Guardiões e a gente não sabe. Então, no fim, assim, eu gostei sim, eu achei válido. A proposta era curtas do Groot, sem nenhum propósito afim, sem ligação extrema ao MCU, e eu acho que cumpriu com o prometido. Cara, se fosse pra mim dar uma nota igual vocês estão dando, eu ia me manter na casa dos 6,5, eu acho justo. Porque eu achei ok, igual eu falei pra vocês já, achei ok, são curtas do Groot, o Groot carismático, fofinho, muito engraçado os episódios e tal. Mas pra mim é só isso, entendeu? Pra mim tá ok. Então acho que eu vou deixar na casa dos 6,5 mesmo. Então, gente, esse foi nosso primeiro episódio de review no podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, lembrem de avaliar o podcast se vocês tiverem gostado. Deixem feedbacks no Twitter ou no YouTube, tá bom? O podcast, inclusive, também está no YouTube. Lembrem de seguir a gente no Twitter, tá? Que é @StevenGrantBra, @CentralMarvete e @4Fantásticobra. Nossa, quase não saiu. Então lembrem de seguir a gente, tá bom? E até a próxima Hora Marvel.